Capítulo 9, versículo de número 20. Temos uma família aqui, é a primeira vez que vem? Vocês? Primeira vez? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda na semana, primeira vez. Seja bem-vinda. Amém? Atos capítulo 9, versículo 20. Hoje nós estamos com a proposta que o Senhor colocou no meu coração. De nós estarmos falando sobre cristianismo com propósito. A igreja precisa entender esse cristianismo com propósito. E nós estamos fazendo, não é bem uma expositiva de todo o livro de Atos, mas algumas partes muito interessantes para o nosso crescimento, para que nós tenhamos uma mente espiritual, tenhamos uma mente cristã, uma mente que entenda o Evangelho. E na última ministração que nós aprendemos aqui com o Espírito Santo, foi falar sobre a vida de Paulo, que agora é chamado de Saulo, a vida de Saulo, um homem que teve um encontro tão grande, tão impactante com Cristo, que mudou totalmente a vida dele, trouxe algo chamado metanoia. Outras vezes, há tempos atrás, nós trouxemos algumas ministrações falando sobre metanoia. Metanoia não é você mudar o exterior. Metanoia é uma transformação de mente. É como você vê as coisas, é como você entende as coisas. A grande dificuldade, às vezes as pessoas não é mudar o exterior, mudar o estilo de roupa, embora o seu estilo exterior reflete muito do que você é por dentro, sim ou não? Então, é o jeito, às vezes uma veste mais despojada, outra mais reservada, a maneira que você penteia o cabelo, se é que você tem, no meu caso não penteio, então assim, cada um tem lá seu jeitão que traduz muito do seu interior. Às vezes a roupa que você veste reflete muito se você está bem, se você não está bem, Você fica todo apagado, você fica todo colorido. Então a roupa também mostra muito de quem você é. Amém? O seu jeito de viver, a maneira que você fala, a maneira que você se expressa, isso tudo é exterior. Mas quando você transforma lá dentro, automaticamente você transforma fora. Não é algo aparente só, não é só para inglês ver. É algo que traz transformação na maneira de enxergar a vida, a maneira de você colocar os seus valores, as bases da tua vida muda, o seu estilo, o seu jeito de pensar, a sua maneira de ver, a sua maneira de sentir, você ressignifica tudo na sua vida. Você aprende a ter inteligência emocional, você encontra propósito de vida, tudo isso é uma metanoia, uma transformação. Você já não pensa mais do mesmo jeito, você pensa diferente, amém? Você evoluiu como pessoa, você evoluiu no seu conhecimento, você investiu no seu intelecto e você realmente começou a enxergar a vida de uma outra maneira. Os seus olhos veem diferente. E que em nome de Jesus você veja a vida colorida, não uma vida preto e branco, amém? Você veja a vida com vida, Não algo apático, algo sem sentido algum. Paulo nos mostra que ele enxerga a vida bem colorida, ele tem paixão pela vida, ele tem paixão por tudo aquilo que está acontecendo na vida dele. Ele é uma pessoa que a partir desse momento ele vai mudar a maneira dele de ser. Mas a gente percebe que o que ele era antigamente, ele continua sendo. Uma pessoa que acredita naquilo que está fazendo. Uma pessoa que dá a vida por aquilo que acredita. Porque olhar para a vida de Paulo aqui, a gente vai falar um pouquinho da vida dele. Ele é uma pessoa que acredita tanto no judaísmo, ele acredita tanto no farisaísmo, ele acredita tanto em todas as regras e tudo aquilo que ele aprendeu desde a sua infância do judaísmo, que ele dá a vida por aquilo que ele acredita. Só que agora, quando ele é impactado pela palavra de Deus, ele também dá a vida por aquilo que ele acredita. É por isso que ele tem autoridade para dizer, escrevendo lá em Romanos, que se nós entregamos nossa vida para uma coisa que a gente entendia que era certo, mas estava errado, agora a gente tem que fazer muito mais para Cristo. Amém? Tem um conhecido que ele gostava muito de carnaval, ele gostava muito de passar 4, 5 dias na bagunça, e ele se converteu. E aí ele diz, eu tenho que fazer isso mínimo na igreja. 4, 5 dias intensos, eu tenho que me entregar totalmente, porque assim como eu apresentei o meu corpo como sacrifício para o pecado, eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício agora para Deus. Se um dia eu fui veículo da maldade,
Agora eu preciso ser um veículo da bênção de Deus. Amém? Isso é transformação de mente, isso é mudança, isso é metanoia. E nós vamos ver que isso vai acontecer na vida de Paulo. Estou dando um esboço um pouquinho do que a gente já falou. Mas agora, nem sempre acreditam na nossa mudança, né? Nem sempre olham para a gente e dizem assim, não acredito, você mudou totalmente, né? Uma pessoa diz assim, ó, não sou mais bandido. Pronto, agora acredito em você, eu te coloco dentro da minha casa. É fácil assim? Não é fácil, né? Então, vai saber, a pessoa é cleptomaníaca, aí você fala assim, não, vou colocar dentro da minha casa, mas eu confio nela, sabe? Imagina uma pessoa ser matador de cristão, agora eu sou cristão. Leva para dentro da sua casa, você leva? Você fala, eu não sei, levar não. E nós vamos ver acontecer isso com Paulo. Mas é interessante que essa transformação impacta a vida das pessoas que estão assistindo a história dele. E hoje nós vamos ler um pouquinho. Ler o livro de Atos, deixa eu contextualizar uma coisa para você. Eu não sei se você já percebeu isso. Se você gosta de estudar um pouquinho da palavra, o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Amém? As cartas, Gálatas, 1º e 2º Coríntios, Tessalonicenses, as cartas pastorais, Tito, a carta de Efésios, a carta a Timóteo, todas essas cartas que vão vir à frente, elas estão dentro do texto de Atos. Por quê? É dentro do texto de Atos que Paulo ainda está vivo, e a maioria das cartas do Novo Testamento, quase que todas, né? Tem os evangelhos, que é antes de Paulo, depois tem carta de Pedro, tem carta de Tiago, mas as maiores cartas, né? A maioria das cartas e cartas teológicas que dão estrutura para o cristianismo são as cartas de Paulo. Amém? Sabendo disso, quando lemos alguns versículos, entre um versículo e outro, passaram 3 anos. Ou seja, o que nós lemos assim, Regis, e fala assim, ó, aconteceu depois de uns dias. Esses uns dias significa 3 anos. Então as coisas não acontecem da noite para o dia. Leva-se um tempo para haver essa transformação. É lógico que nós gostaríamos que as coisas acontecessem do dia para a noite, sim ou não? Ponto. Acabou. No outro dia já me formei, no outro dia já sou um cara que conhece tudo da Bíblia, eu já conheço dos céus e da terra, pronto, rapidinho, coisa de 2, 3 dias eu já sou conhecedor, coisa rápida, mas não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso e também a nossa maturidade não acontece da noite para o dia, é um tempo. A mesma coisa vai acontecer com a vida de Saulo. Nós fechamos na outra semana que ele estava na casa de Judas e ali ele recebeu a visita de um homem chamado Ananias. E Ananias orou por Saulo, e Saulo, naquele momento, ele foi curado de uma cegueira que aconteceu por causa da luz de Cristo sobre a vida dele, que ele caiu do cavalo. Diz a palavra que quando Ananias chega até ali, já o recebe como irmão, ele já não é mais o matador de cristão na cabeça de Ananias. Ele é o nosso irmão Saulo agora. Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te encontrou no meio do caminho, me enviou aqui para orar por você, porque você estava orando a Ele, falando com Cristo, e aí Ele disse que eu viria orar por você e você seria curado. E como nós vimos, Jesus, quando Ele quer chegar até a vida de alguém, nem sempre Ele vai usar uma outra pessoa. Jesus pode chegar na vida das pessoas sem usar uma outra pessoa. Então, esse negócio da gente supervalorizar quem nós somos sendo usados por Deus, eu supervalorizar, eu pregar aqui, não é correto, porque Deus pode falar com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Amém? Deus não precisa de mim para falar com você. Então, eu já tenho que me sentir honrado aqui por poder estar sendo usado por Deus e compartilhar com você daquilo que Deus traz ao meu coração. Amém? Mas saber que Deus faz a hora que Ele quiser, através de quem Ele quiser, ou Ele mesmo vai lá falar com a gente. Outra coisa que nós aprendemos com a história de Paulo é que pessoas que são as mais inimagináveis, as pessoas que você diz assim, essa não vai para a igreja. Tem alguém aqui hoje que já pensou assim, eu, cristão, um dia, nunca estaria numa igreja? Alguém já pensou assim? Já pensou, meu irmão? Já assim, né? Eu jamais estaria numa igreja. Eu jamais seria cristão, não é, Márcio? Jamais seria um cristão. Eu, evangélico? Deus o livre, né? E hoje você é um cristão. Aí você fala, e outras pessoas que têm histórias tão terríveis?
Às vezes nós estamos, como nós temos nosso trabalho lá na Val de Jaboque, de recuperação de drogas, às vezes nós encontramos pessoas lá que foram do crime. Pessoas que nem imaginavam. Pessoas que a sociedade não daria um tostão furado. Pessoas que um dia, comandando tráficos, pessoas envolvidas com coisas fortes da criminalidade, falam assim, esse daí não tem jeito. E não é que a luz de Cristo brilhou para a pessoa e teve jeito? Pessoas se tornam pastores, pessoas saem lá da clínica da Val de Jaboque, se engajam na obra e se tornam grandes homens de Deus, homens para a sua família, homens para os seus filhos, esposa, homens de Deus dentro da casa do Senhor. Então, pessoas que muitas vezes dizem assim, esse daí não tem jeito. Então, sempre pense, aquela pessoa que você menos imagina, que pode ser um grande servo de Deus, Jesus pode se revelar para ela e fazer dela um grande homem, uma grande mulher nas mãos de Deus. E nós vemos também que não precisa ser nem o melhor, nem o pior. Quando Deus fala, ninguém resiste à voz do Espírito Santo. Amém? Mas olha só o que vai acontecer com a vida de Saulo agora, algumas coisas muito importantes. E nós vamos ler o versículo 20. Vocês estão tudo comigo aqui, amém? Diz assim, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. O Saulo está indo para Damasco. O que ele está indo fazer em Damasco? Dar um rolê? Tomar uma Coca-Cola no deserto? Não. Ele está indo com cartas. E essas cartas é para prender quem? Cristãos. Seguidores de Cristo. Os seguidores do caminho, os seguidores do Nazareno. E aí Jesus aparece para ele e diz o quê? Saulo, por que você me persegue? Agora esse cara está pregando sobre quem? Aquele que ele está perseguindo. É uma transformação, não é? Diz a palavra que agora esse mesmo cara que está chegando numa cidade contra Cristo, com carta para prender as pessoas, agora ele está entrando nas sinagogas que ele ia matar a gente e agora ele está dizendo, Cristo é o Filho de Deus. Você está de brincadeira, você está maluco? Você é um cara que a sua vida você passou no judaísmo e aprendendo tudo que você aprendeu e está correndo atrás dos cristãos porque você acredita que eles não têm nada a ver com Deus. O Paulo, a gente tem que ter o entendimento que ele não é um ateu. Ele não acredita em Cristo, mas ele acredita em Deus. Só que ele é contra todos que seguem a Cristo porque Cristo é uma heresia na cabeça dele para o judaísmo. Então ele fala, vou prender esses caras. Só que agora ele começa a dizer para as pessoas que ele ia prender que Jesus é o Filho de Deus. Vai que ele está fingindo, porque ele quer levar mais gente presa. Vai que ele está mentindo. O pessoal está desconfiado dele. Mas olha só o que vai acontecendo. E logo ele pregava nas sinagogas. Sinagogas é um lugar judaico de reunião, de ensino da palavra e pregação, como nós estamos fazendo aqui. E ele entrava nas sinagogas pregando para esses judeus e dizendo o seguinte, Jesus, a esse que eu perseguia, é Filho de Deus. Ora, versículo 21. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o ungido de Deus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando no cesto, desceram-no pela muralha. Só dá uma paradinha aqui. Uma coisa interessante que hoje eu quero falar para você de evangelho. O que foi que aconteceu com esse homem? Toda a entrega da vida dele está na cultura judaica.
Agora, ele vai pegar os judeus e vai começar a pregar sobre Cristo. Só que uma coisa interessante que vai acontecer com a vida de Paulo, e eu quero trazer esse conhecimento para você entender a importância do que nós estamos estudando aqui. A igreja de Cristo, a base da igreja de Cristo é quem? O fundamento, o próprio Cristo. A igreja de Cristo está fundamentada sobre a pessoa de Cristo. Já digo para você, se você tirar Cristo, já não é mais igreja. Não é mais a igreja cristã, não é a igreja bíblica, não é lugar de adoração a Deus. Qualquer lugar que você for, se chegar na Efrata, nunca vai acontecer isso, amém? Mas chegar na Efrata, não tem Cristo, não é a igreja de Deus. Se você for em outro lugar e disser que é a igreja de Cristo e não tem a pessoa de Cristo, se Cristo é um profeta, se Cristo é um ser iluminado, se Cristo é um grande referencial de pessoa, ele é só um exemplo dentre tantos seres humanos, esquece, isso não é igreja. Isso não é doutrina cristã, isso não é de Deus, biblicamente. Amém? Mas eu acho, o que a gente acha dentro das Escrituras não vale. O que vale é a palavra de Deus, o que ela diz. Todo o cristianismo está fundamentado na pessoa de Cristo. E Cristo é a resposta de Deus a todo o Antigo Testamento. A Bíblia, ela é cristocêntrica, ou seja, ela aponta tudo para Cristo. Então, Jesus é o Messias esperado pelos judeus. O Jesus Cristo, ele é o Messias esperado durante todas as eras, desde o início do mundo, desde a criação. João, ele tem a visão de Cristo que ele diz, ele era a luz, ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas através dele, é por causa dele, tudo é para ele, e nós vimos ele como a glória do unigênito do Pai. Ele estava com Deus na criação, no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olhar para ele é ver o próprio Deus. Olhar para Gênesis é ver Cristo lá. Olhar para esse momento que Paulo está admitindo agora, é dizer o seguinte, toda a nossa esperança está na pessoa de Jesus Cristo. Gênesis, quando Deus disse evangelizou, porque evangelizar é trazer a boa nova, e boa nova é notícia, Deus evangelizou o Adão e disse, Adão, Eva, eu tenho um projeto, e o meu projeto é salvação. Eu vou salvar os seus descendentes. De ti virá alguém, um ser humano, esse pisará na cabeça da serpente, esse vai vencer, esse vai trazer salvação. Isso vai acompanhando todo o Antigo Testamento. Só que isso é algo que está meio que oculto, e Paulo vai ter a compreensão plena de tudo aquilo que o judeu não entendia plenamente. Amém? Quando o texto está dizendo aqui, que ele pregava nas sinagogas a respeito de Jesus e provava que Jesus é o Cristo, ele usava todo o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o cumprimento das Escrituras. Amém? Só que uma coisa interessante que acontece nesse espaço aqui, que é esse espaço que eu quero pregar hoje para você, que eu vou usar outro livro, que no capítulo de número 22... até o capítulo de número 23, 24, se passam 3 anos. Parece que está acontecendo na hora ali, né, Ortiz? Olha, está acontecendo agora. Não. 3 anos se passam. E Paulo retorna à cidade pregando a palavra. Só que o que é que ele tem na mente? O que é o evangelho que ele está pregando? O que é que ele está trazendo para essas pessoas que confunde muito todas as pessoas que estão ouvindo ele? E é uma palavra viva para hoje, que tem total sentido para a igreja de Cristo, para nós, hoje como Efrata e qualquer igreja. Principalmente nas oportunidades que nós estamos vendo de muitas igrejas abertas e muitas pessoas dizendo que são evangélicas. Muitas pessoas dizendo que são cristãs. Muitas pessoas dizendo que são salvas. E muitas pessoas dizendo que Jesus é o Senhor. Mas quais são as características, o que é que está impresso na mente das pessoas
que realmente tiveram essa metanoia, essa transformação, entenderam e vivem essa realidade no seu dia a dia. Amém? Vá lá em Gálatas comigo, por favor. Um pouquinho mais para frente aí. Gálatas. Qual é o capítulo e versículo mais conhecido de Gálatas? Qual? 5. É igual Efésios. Qual o capítulo mais conhecido de Efésios? 6. É batalha espiritual, capítulo 6. E de Gálatas, o mais conhecido é capítulo 5, fruto do Espírito e fruto da carne. Sim ou não? Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que muita gente entendesse isso e que muita gente estivesse na igreja com essa compreensão. O mais importante de Gálatas, o mais importante de Efésios, sabe qual é o versículo? Todos que vêm antes desses que a gente está acostumado. Você nunca vai ter uma mente de batalha espiritual no capítulo 6 se você não entender quem você é. Como é que você vai chegar para uma pessoa, por exemplo, um policial? Ali, Simone sabe bem que é isso, né, Simone? Um policial, está lá. Ele não tem conhecimento de toda a função de um policial, sim ou não? Ele sabe da autoridade que ele é quando vestido da sua farda, sim ou não? Sabe. Do policial mesmo, não se é exigido um coturno, né, uma bota bem alinhada, não é cadastro desamarrado. Cabelo, de dread. Não é falando que é pecado usar dread, cada um tem seu costume. Eu usaria, né? Mas não dá. Vou usar peruca de dread, mas o dread mesmo não dá. Não dá nem para amarrar num cantinho, não é nem deixando crescer, só se for dread do lado, né? Mas não estou falando de costume, estou falando de um posicionamento da autoridade, da roupa, de como falar, como agir, o abuso da autoridade, essas coisas todas que competem a um militar. Paulo ele tem muito dessa visão, dizendo que você não vai ver um soldado com coturno desamarrado, ou um soldado olhando para o céu no meio de uma guerra. Não, ele está focado na sua batalha. Ele sabe quem ele é, ele sabe a autoridade que tem, ele sabe como deve agir. Então, se você só sabe o seguinte, que você precisa ter escudo. Qual é o escudo? Como é o nome do escudo? Escudo da fé. E qual é o nome da espada? A espada. É a palavra. É a palavra. O Espírito vai te usar em cima da palavra. Você batalha com a palavra. É escudo, você usa a espada. Tem outra coisa, que é o capacete, não é o capacete? O capacete protege o quê? O pé. Não, protege a cabeça, não é? Protege a cabeça, porque é muito importante proteger a sua cabeça, sim ou não? Quando você bate a cabeça, precisa fazer exame para ver se não aconteceu alguma coisa no seu cérebro. Amém? A gente acha que não aconteceu, às vezes aconteceu, né? Deu uma deslocada o negócio. Então é muito importante estar com um capacete, porque o capacete protege a mente. E como nós protegemos a mente? Conhecendo sobre salvação, porque é o capacete da salvação, para proteger a sua mente. Mas só que lá em Efésios capítulo número 1, vai falar de quem nós nos tornamos e como nós nos tornamos esse soldado e essa pessoa com essa autoridade. Então a gente precisa conhecer o contexto de Efésios, o que é que Paulo, porque Paulo também escreveu Efésios, o que é que ele está querendo dizer? Ele está falando, escrevendo para os cristãos que estão numa cidade com muita idolatria. E eles estão ficando apáticos. Por quê? Porque a idolatria é muito forte e eles se sentem menores. Aí Paulo diz assim, para com isso, rapaz. Vocês são a autoridade da cidade. Vocês estão revestidos de autoridade. Então vocês precisam tomar uma postura, porque em Cristo nós já estamos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Nós estamos reinando com Cristo. Quem fez isso? Deus, que nos perdoou em Cristo, que nos deu o Espírito Santo, que nos perdoou e nos deu essa autoridade. Então tem muita coisa que vem antes. A mesma coisa é Gálatas.
Gálatas é uma carta que Paulo escreveu combatendo os judaizantes. Ou seja, pessoas que se converteram ao cristianismo. Só que elas se converteram ao cristianismo, mas não largaram os costumes judaicos. Aí o que eles vão dizer? Podemos aceitar a Jesus Cristo, ok, como Cristo, mas nós precisamos ainda fazer os rituais, porque Jesus era judeu. Então nós precisamos nos circuncidar, nós precisamos guardar toda a lei, porque aí nós seremos perfeitos, ok? E o evangelho não é isso. Só que Paulo vai batalhar justamente por esse evangelho que esses judaizantes estão dizendo que era o que ele falava. Agora ele tem a mente aberta e defende o cristianismo na pessoa de Cristo. Amém? E aí ele vai escrever Gálatas. E é justamente em Gálatas que ele mostra a mente do que é o evangelho. Ou seja, nesse período de 3 anos, que ele vai entender melhor e vai disputar e vai apresentar o evangelho de Jesus Cristo, ele vai dar toda a estrutura para a igreja que não existia. Amém? Porque senão a gente estava se circuncidando até hoje. Senão, as mulheres não estavam aqui no culto. Senão a gente ainda estava fazendo um monte de rituais judaicos. Mas apóstolo, tem muitos lugares que estão fazendo os rituais judaicos. Teve épocas, hoje diminui um pouco, mas teve épocas que as pessoas estavam procurando a sua ascendência judaica. Aonde eles estavam ligados a isso? E Paulo, só a expressão, ele revirava no túmulo por causa disso. Por quê? Porque ele pegou justamente pessoas judaizantes e disse, vocês estão fazendo tudo errado. Eu vou defender o que é cristianismo. Para ele chegar em Gálatas capítulo 5, você precisa entender 1, 2, 3, 4 e o 5. Para depois você chegar no fruto espiritual. Vocês estão entendendo? Amém? Após a gente vai estudar parte a parte de Gálatas. Oh, meu Deus. Dá até água na boca, irmão. De vontade de fazer isso. Mas olha só, o capítulo 1 de Gálatas. Paulo vai dizer o que é a mente do cristão. Como ele deve pensar. Como que ele vai enxergar as coisas. Como que é o chamado de uma pessoa. O que é o verdadeiro evangelho. Porque existe o verdadeiro evangelho ou não existe o evangelho. Ah, é um falso evangelho. Não, não existe falso evangelho. Existe evangelho e existe o que não é evangelho. Biblicamente é isso. Ah, mas é um falso evangelho. Porque isso, não. Evangelho é um só. O que passar disso é procedência maligna. Amém? Olha o que Paulo vai defender. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Puxa vida. Um cara que está querendo matar cristão e perseguindo Cristo agora está dizendo isso. Eu estou entendendo que Jesus é o Filho de Deus. Eu estou entendendo que é esse Deus que eu buscava, deu o seu próprio Filho por nós. E eu já entendi que Jesus Cristo ressuscitou por causa de cada um de nós. Ele não está dentre os mortos, ele ressuscitou. Versículo 2. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ou seja, ele está dizendo que Jesus é o nosso Salvador. Amém? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vou pegar alguns pontos disso aqui para a gente pensar hoje. Primeiro, ele está olhando para Deus, o Criador dos céus e da terra, agora, não como um Deus longe. Agora ele está olhando como um Deus
perto. Ele não é só criador, ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. É o entendimento que ele tem lá em Romanos. Agora já não sou mais uma criatura, agora eu me tornei filho. Agora a minha oração com Deus não é Deus que estás nos céus. Ele diz, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Porque até Jesus ensinar essa oração, as pessoas não chamavam Deus, ó Deus, o meu Pai. Agora Jesus ensinou, não chame ele de um Deus longe. É conexão, você é filho e ele é teu Pai. Ore e diga, Pai, seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Conexão com o Pai. Agora ele está dizendo que Jesus é o Messias, o Cristo, e que ele ressuscitou dentre os mortos. Só que ele vai continuar dizendo o seguinte, que esse Jesus, versículo 3, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Agora está dizendo que se Jesus Cristo é Senhor. Só que também ele vai dizer que esse Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então agora ele está apresentando Jesus não somente como Senhor, mas ele está apresentando Jesus também como nosso Salvador. Amém? Após, daí é uma coisa lógica. É lógico para você pensar, mas que seja lógico para nós avaliarmos como é que nós estamos nos relacionando com Cristo. Porque entender que ele é Salvador é olhar para esse texto e falar assim, olha, ele morreu pelos nossos pecados. Ele entregou a vida por nós para nos perdoar. Mas nós fomos perdoados diante de quem? De Deus. A nossa dívida é com quem? É com o diabo ou é com Deus? Com Deus. Quem pagou essa dívida para Deus? Jesus. Então aquela história que Satanás está pedindo Jesus em troca da gente é errada. Quem pediu o sangue em troca de nós foi quem? Deus. O sangue de Cristo nos perdoa dos nossos pecados e nos perdoa diante de Deus. Sabe o que significa isso? Que sem Jesus não tem perdão de pecados. Então eu não tenho como acreditar que Jesus é o Salvador se eu tenho que fazer alguma coisa para receber o perdão de Deus. Somente em Cristo, o sangue dele derramado, é que eu sou perdoado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É em Cristo que nós somos salvos. Então ele é o nosso Salvador. Ok. Então quando nós oramos, quando eu prego aqui para você, quando nós nos entregamos nessa igreja, e tudo que nós fazemos porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Amém? E o que nós fizemos para merecer isso? Nada. Isso se chama graça, favor de Deus. Recebemos o favor de Deus, a graça de Deus, então Deus decidiu perdoar o homem. Deus decidiu perdoar a humanidade. E o preço desse perdão é o sangue de Jesus Cristo derramado. Aí as pessoas dizem assim, puxa, legal. Eu quero. É simples. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Só que Paulo está dizendo uma coisa. Ele não é somente o seu Salvador. Ele não é somente o meu Salvador. Ele não é só aquele que pagou o preço de sangue pela minha salvação diante de Deus. Ele é aquele que se tornou Senhor da minha vida. Então as pessoas dizerem, sou salvo em Cristo, não está errado. Mas tem que entender que Jesus se tornou Senhor dela. E se ele se tornou Senhor dela, ela já não vive mais para si mesmo. Ela vive para Cristo, que é Senhor dela. Então, o Evangelho não é somente perdão de pecados.
O evangelho é a proposta do perdão do seu pecado e a metanoia da sua mente. A transformação da sua maneira de pensar, de viver, de agir. Porque evangelho não é só você falar assim, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. O evangelho é, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, ok, a graça de Deus se manifestou, o amor de Deus, mas agora eu fui comprado por ele, agora eu já não sou mais meu, agora eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. Se eu tenho um Senhor, eu já não faço mais do que eu quero, eu faço o que ele quer. Esse é o grande problema. Porque quando nós dizemos, nós fazemos o que ele quer, Jesus diz o seguinte, por exemplo, se vocês querem ser os meus discípulos, vocês devem fazer o que um com o outro? Amai-vos uns aos outros, é um mandamento. Mas eu sou salvo, se eu sou salvo e amo a Cristo, eu vou cumprir o quê? O mandamento, porque ele mandou, ele disse, faça isso aqui, ame o seu próximo. Ame o seu irmão. Como eu vou fazer isso? Na mesma proporção que você foi amado. Apóstolo, eu sou cristão e eu sou salvo, mas eu não perdoo as pessoas. A conta não fechou. A conta não fechou. Está dando para entender que parece simples, mas é complexo? É simples dizer, sou evangélico. Difícil é dizer, sou cristão. Por quê? O evangélico é meio que religiosidade do negócio. Embora viver o evangelho é cristão. Porque viver o evangelho é você entender o seguinte, ele é o meu Senhor, e as regras dele estão claras na onde? Na palavra para mim. Então Paulo está dizendo, agora eu já não vivo mais para mim, agora eu vivo para ele. A vida que eu tinha antigamente já não vivo mais. Agora não faz mais sentido. Agora a minha vida é agradar aquele que me chamou, aquele que disse, eu te salvei para você ser meu. Isso tudo foi através da cruz, foi pela graça, e eu não fiz nada para merecer isso. Amém? Esse é o evangelho. Ele continua. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Amém? E ele continua dizendo, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que você recebeu, seja maldito também. O evangelho não procura agradar pessoas. Olha o que ele vai dizer. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, agradar os homens, ou agradar a Deus? Ou se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Todas as vezes que eu faço alguma coisa só para agradar o coração das pessoas e é contrário à palavra de Deus, eu estou agradando o homem, desagradando a Deus. Esses dias eu estava numa discussão com uma pessoa, discussão assim, um bate-papo, não briga, mas discutindo um assunto. Falando sobre, por exemplo, mundo corporativo. Mundo corporativo. É um engolindo o outro. Sim ou não? Não é isso? É a empresa que tem que vender mais, é o cara que quer derrubar o outro, porque tem que sobressair, é o ego de um, é o ego de outro, e assim, não é? Jesus chamou os discípulos dele e falou assim, ó, entre vocês não vai ser assim. Entre vocês a pegada é diferente. Se lá no mundo o maior é quem manda, comigo o maior é quem serve. Ele inverteu a pirâmide. Se eu olho para o mundo e vejo valores que são reconhecidos do mundo, faz parte do mundo. Mas quando eu olho para a igreja, o evangelho, a proposta, é o valor de quem? De Cristo. Não é o valor do mundo.
Então eu não posso fazer da igreja, para ganhar as pessoas, os valores do mundo. Eu não posso fazer com que você se sinta confortável e venha mais vezes na igreja, pegar e montar a palavra de um jeito que seja palatável para você. Mas eu gostei desse negócio aí, eu vou lá. Eu não sou confrontado, eu me sinto num lugar confortável. Nossa, aquele apóstolo me agrada muito. Não, a palavra ela tem que nos confrontar mesmo. Ela tem que nos colocar na parede e trazer transformação na nossa vida. Não é uma palavra que a gente tem que receber e falar assim, nossa, que gostosinho, que legal, me sinto tão bem. Você precisa sentir a verdade da palavra falando com você. Ainda que muitas vezes nos fira, mas é uma dor, é uma ferida que o próprio Deus abre para que nós sejamos sarados. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Então, quando ele vem e traz uma palavra com bisturi cirúrgico, ele vem e abre no lugar certo, porque precisa abrir e precisa trazer cura para a nossa vida. A igreja de Cristo é uma igreja curada, é uma igreja transformada. E nós vemos que a palavra de Deus tem poder de fazer isso. Então, na igreja não é para a gente ter pessoas com problemas emocionais. Nós precisamos ter as nossas emoções saradas. O poder do evangelho tem poder para isso. A palavra de Deus ela tem poder de sarar a nossa vida em todos os sentidos. Mas muitas vezes nós vemos as pessoas feridas, magoadas, ressentidas, tomam ceia, mas não entenderam o evangelho do Senhor ser Senhor na vida dela. Ou seja, religiosamente eu pratico um ritual, mas não significa que eu sou salvo e que eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor. Quem está entendendo? Aí a palavra vem e diz assim, olha, eu preciso te mostrar essa realidade, mas eu não gosto dessa realidade. Uma pessoa estava conversando esses dias e falando assim, nossa, a menina estava tendo uma aula falando na psicologia, falando fala de um jeito que você entenda, a primeira entrevista que você faz, chamada anamnese, você senta com a pessoa e aí você começa a entrevistar, a pessoa começa a contar da história dela, porque cada indivíduo tem a sua história, amém? Cada um tem a sua necessidade, cada um teve a sua demanda, cada um teve a sua história lá, os seus acidentes no percurso e tudo mais, e ninguém melhor do que você mesmo para dizer, não é? E aí a gente falando sobre isso, aí a menina pegou e soltou assim, bem de boa assim no bate-papo. Nossa, a minha mãe vai lá no psicólogo, mas ela não conta toda a verdade para ele, não. Ela fala umas mentiras para ele. De que está resolvendo? Nossa, minha mãe vai lá e fala umas coisas que, quando o psicólogo pergunta, ela fala que não, mas na verdade é. Do que vai resolver essa consulta dela? Nada. Ela está mentindo para quem? O psicólogo? Sim, mas ela está mentindo para quem? Para ela mesma. E ela está acreditando na mentira dela? No fundo, ela está perdendo o tempo dela, porque ela vai lá para o psicólogo, fala uma mentira, e aí o psicólogo vai trabalhar com o quê? Em cima do que ela está falando. Aí vai ter um diagnóstico correto? Não. Vai ser um diagnóstico conforme a pessoa quer. Porque a pessoa tem medo de ser o quê? Confrontada. Então ela fala assim, não, porque eu nunca fiz isso. Vira tudo santo, né? Nunca fiz nada de errado. Não tenho nenhum trauma. Não, sou sarado, dono de mim mesmo. Só tenho uma vontade de matar gente, mas eu sou sarado, está tudo bem. Não, eu e meu marido, nossa, quem manda é meu marido, não é, amor? Eu sou submissa, total. Então, monta aquele personagem. Mas a realidade é aquela? Não. Só que se for confrontado, não, você não é submissa. Você não o ama, não, você não a ama, não, você está agindo errado. A gente não gosta de ser confrontado. Assim, são pessoas que às vezes ficam pulando de igreja em igreja. Você pode pular de igreja em igreja, mas você não pula de céu em céu. Você pode trocar de pastor, mas você não tem como trocar do dono do céu. Você pode trocar de pregação, você pode trocar de um monte de coisa, mas você não pode trocar o evangelho, porque ele é só um. Você não pode trocar o Salvador, que é só um. Não existe dois céus, um céu do seu jeito, o céu é do jeito de Deus, a salvação é um plano de Deus e está na pessoa de Jesus Cristo. Mas tem meu jeito. Eu vou na igreja, eu faço isso, eu vou na igreja, eu faço aquilo outro. Eu não sou bom nisso, mas eu sou bom naquilo ali, ó. Eu não faço isso, mas aqui eu evito, né? Isso aí é pecado, mas aquilo ali eu faço. Não, mas aquilo ali Deus entende. Não. Nós não selecionamos o evangelho.
O evangelho é que seleciona as pessoas. Está dando para entender? Eu não pego partes da Bíblia para me pregar e dizer assim, isso me convém. Isso é fazer negócio do evangelho. É pregar para você aquilo que te agrada e aquilo que não me fira. Porque tem coisa que eu prego para você que fere em mim. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E eu não posso mudar isso. Pessoas que mudam isso para tornar palatável são pessoas que vão ouvir o que Jesus falou. Lá naquele dia, vão chegar assim, Jesus, meu truta, parceiro, camarada. Ele falou assim, eu nunca te conheci, cara. Você não tem parte comigo. Não, mas eu fiz isso em teu nome. Ele falou assim, mas você nunca teve relacionamento, você nunca teve parte comigo, você nunca teve aliança comigo. Mas, Senhor, eu preguei, eu estava na igreja, mas você não cumpria os meus mandamentos. E evangelho é também cumprir mandamentos. Amém? Aí ele vai dizer o seguinte, aí o pessoal está dizendo, não pode ser só Cristo. Tem que ter alguma coisa que a gente vai fazer. Circuncidar, levar o dízimo, levar uma oferta. Essas coisas são coisas que estão na cabeça da religião. Eu tenho que fazer tais coisas. No Evangelho diz, por que você faz tais coisas? Na época deles, olha, se Jesus era judeu, nós devemos continuar guardando o sábado, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E aí Paulo está dizendo assim, nada do que vocês fazem dá direito para vocês à salvação. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Eles estão obrigando as pessoas que estão se convertendo ao cristianismo, agora vocês precisam circuncidar. Vocês precisam praticar todo o rito judaico. E aí Paulo fala assim, quem foi que fascinou vocês? Quem foi que perverteu essa verdade? É pela graça que nós fomos salvos. E nada do que você fizer, você subir um monte de joelho, você subir e descer monte, você fazer isso, você fazer aquilo outro, não é o que resolve. É a sua obediência que muda a tua vida. Quem está entendendo? Traduzindo para o nosso dia a dia. Ele diz o seguinte, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo a ideia do homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas foi o próprio Cristo que me deu. Não foi um apóstolo que falou para ele, não foi uma liderança espiritual, foi o próprio Cristo que falou do evangelho para ele. Versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu era melhor do que muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai, dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem demora. Não consultei pessoa alguma, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com o Cefas, que é o Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui às regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Sabe o que se chama isso? Testemunho. Paulo, antes de ser o pregador, ele era o cara que tinha testemunho. Existem 2 coisas para a gente deixar claro. Paulo era um cara que conhecia muito das Escrituras do Antigo Testamento. Mas antes dele pregar, falavam sobre o testemunho que ele tinha. Sabe o que isso mostra para nós? Que existem pessoas que são pregadores,
Tem pessoas que vão chegar ao nível de pregadores. Isso é um povo exclusivo para a pregação. Amém? No entanto, ser testemunha não precisa ser pregador. Ser testemunha é simplesmente olhar para a nossa vida e ver que fomos transformados. Experiência que nós tivemos com Cristo. Por quê? Paulo, ele não foi aprender tudo para depois testemunhar. Ele testemunhou e depois ele juntou todas as informações que ele tinha e saiu pregando. Quando aquela mulher se encontra com Jesus lá em João capítulo número 4, ela não fez teologia. Ela passou alguns momentos ali com Cristo e Jesus falou do problema que ela tinha. Os problemas emocionais. Ele disse para ela, vai mulher, vai buscar o teu marido. E ela disse, eu não tenho. E aí Jesus disse, disseste bem, você não tem. Porque você tem problemas emocionais e está entendendo que o seu casamento, quando você casar e encontrar o homem certo, você vai ser feliz. E você não vai conseguir resolver isso. Ela tenta desviar o assunto e pergunta para Jesus, aonde é o lugar certo de adorar? É lá no monte? O lugar certo de buscar a Deus, de orar, é lá no templo? E Jesus diz, não, mulher, chegou a hora, e esta é a hora, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A mulher, opa, tem algo diferente aqui. Eu sei que quando Cristo vier, ela é samaritana, quando Cristo vier, o mesmo Cristo que Paulo acredita, quando ele vier, ele vai revelar todas as coisas. O que Jesus responde para ela? Eu sou o que fala com você. Ela fica em choque. O que ela faz? Ela vai embora para Samaria. O que ela faz lá? Ela vai pregar, abrir e falar do Antigo Testamento, ela vai falar de Gênesis, ela vai falar de Neemias, ela vai falar de Esdras, ela vai falar do Pentateuco. O que ela vai falar? O que ela sabe. Eu experimentei aquela água, porque eu tinha sede. Agora eu quero dizer para você, ele falou da minha vida, ele saciou a minha sede, e eu estou agora transbordante. Em mim nasceu uma fonte. Aí as pessoas daquela cidade dizem o quê? O seu testemunho nos convence. Chama ele para vir aqui. Jesus chega na cidade. Jesus, eu testemunhei para o pessoal lá, e o pessoal quer te conhecer. Aí Jesus fala, eu vou. Rapidinho, né, Nício? Jesus chega lá. Quando Jesus chega, começa a falar e curar, e mostrar os sinais do Messias. Aí aqueles homens olham para aquela mulher e dizem o quê? Já não é pelo seu testemunho, é pela pregação que nós conhecemos quem ele é. Agora, o seu testemunho apresentou Jesus, mas agora o que Jesus fala ao meu coração sou eu e ele. Ou seja, Jesus, ele não é somente o seu Salvador, ele é o meu Salvador pessoal. Ou seja, eu não acredito nele por causa do outro, eu acredito porque eu tive a minha experiência agora com Deus. É isso que a igreja precisa, ter experiência com Deus, é anunciar Cristo através do testemunho. Depois disso, existe a pessoa que é pregador. O pregador estuda. O pregador, ele estuda Antigo Testamento, Novo Testamento. O pregador, ele busca conhecer para ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Amém? Evangelista, nesse sentido da palavra, quantas pessoas são? Todos. Todos nós apresentamos o nosso testemunho como Evangelho. Amém? Ou seja, o quanto nós precisamos conhecer de Bíblia para anunciar, para testemunhar Cristo? Quanto? Nada. Eu só preciso do testemunho. E o quanto que eu preciso para pregar? Conhecimento e unção do Espírito Santo. Amém? Deu para entender? Então diga para a pessoa ao seu lado, você pode falar de Jesus com a tua vida. Amém? As pessoas olharam para a sua vida e falaram assim, meu, Jesus é tudo isso que você falou porque ele mudou você. Suas palavras são outras, suas atitudes são outras, sua vida é outra. Por isso, eu vou dar ouvidos para o que você está me dizendo. Às vezes, a gente quer ficar pregando. As pessoas não ouvem. Nós precisamos testemunhar.
Porque o testemunho fala antes das nossas palavras. Quem está entendendo? Palavras não convencem as pessoas. O que convence as pessoas é quando vê transformação na nossa vida. É quando as pessoas dizem assim: nossa, você é muito diferente do mundo. Você é muito diferente. Em todas as coisas que você faz, eu vejo luz em você. Isso é tremendo, sim ou não? Não é falar, é você chegar e as pessoas ver que um farol de Deus chegou naquele lugar. Amém? Volta lá comigo em Atos. A gente já está finalizando a nossa reflexão de hoje. Versículo de número 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo de Cristo. Estavam todos em dúvida, porque ele está apresentando isso que eu estou pregando para você. É um pouquinho só a pontinha do iceberg de Gálatas. O que é que ele está discutindo com as pessoas na sinagoga do Evangelho do nosso Senhor Jesus? E aí o Lucas continua escrevendo Atos, a história. As pessoas estão desconfiadas de Paulo. Ele está se fingindo. Os judeus querem perseguir porque ele virou a casaca. E os cristãos não acreditam porque ele matava antes. Quem vai ficar com ele? Quem vai apoiar ele? Um homem aparece na história. E esse homem é o que insere Paulo no meio dos discípulos. Esse homem é o que apoia Paulo na caminhada. Porque sempre precisamos de pessoas que nos ajudem na caminhada. Jesus nunca ensinou para alguém: ande sozinho. Mas tome cuidado com quem você anda. Ande com pessoas que compartilhem dos mesmos valores, que tenham as mesmas visões, olha para o mesmo sentido, porque senão não dá certo. Cuidado com quem se faz aliança. Diga comigo assim: cuidado com quem se faz aliança. Isso é muito importante. Em todos os sentidos. Às vezes, a gente esquece até da aliança de casamento. Tem que tomar cuidado com quem que você resolve se casar, sim ou não? Você tem que tomar cuidado com quem você decide ser sócio. Tem que tomar cuidado. Por quê? Imagine, você vai deitar com uma mulher do seu lado. E ela fica brava de vez em quando. Não é? Você precisa confiar nela. Ela precisa confiar em você. E não tem coisa melhor do que um casal ser amigo, onde você pode colocar o seu coração nas mãos da pessoa que você fez aliança, sim ou não? Imagine que, pelo menos eu entendo que o seu coração a gente fala é sentimento. É uma coisa preciosa para você, sim ou não? Se o seu sentimento é uma lata de lixo, você está com problema. Então imagine você pegar algo tão precioso como os teus sentimentos, as suas coisas mais íntimas, e colocar na mão de uma pessoa que você não pode confiar nela. Vai ser legal? É aliança. Aliança bilateral. Na salvação é unilateral. Nós falhamos e Jesus não falha nunca. Deus não nos salvou pelo nosso mérito. Senão a gente faria alguma coisa e vai dizer: agora você está salvo. Já parou para pensar nisso? Se a salvação estivesse baseada em nós, quem seria salvo? Alguém já falhou aí na caminhada? Perdeu a salvação. Mas como não está em mim, está em Cristo. Ele diz: se você se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, eu te perdoo, e a gente renova a aliança. A Bíblia é cheia dessas histórias. O Antigo Testamento, Abraão e todos os outros viveram o que viveram. Não foi por causa deles, foi por causa da misericórdia e da graça de Deus que sempre se manifestou desde o princípio. Então a salvação está baseada em Deus, mas as nossas alianças como pessoas, nós precisamos tomar bastante cuidado. Mas uma coisa nós precisamos ser também dentro da igreja: Barnabé. Quem é o Barnabé? É aquele que pega o bebê e ensina ele a andar. Barnabé é aquele que está na igreja e acredita nas pessoas que ninguém acredita. Barnabé é aquele que olha para as pessoas e consegue ver nelas um potencial muito maior. Barnabé é aquele que abraça sem julgar. É aquele que acolhe as pessoas, não aquele que expulsa
as pessoas. Porque muitas vezes na igreja é mais fácil condenar do que abraçar e perdoar. Como qualquer lugar. Mas a igreja é o lugar do abraço e colher e dizer para o pecador como para mim: venha do jeito que você está, mas não continue do jeito que você quer. Vem, te abraça. Jesus, ele nunca veio para julgar, ele veio para salvar. E a igreja é a extensão da salvação. Amém? A Bíblia diz que esse homem apareceu. Mas Barnabé, que é aquele que nós ministramos na hora da oferta, levita, natural de Chipre, José, filho da consolação, esse homem apareceu na vida de Paulo e disse: eles estão te rejeitando, mas eu te abraço e te apoio na sua caminhada. Você vai ver que eles vão caminhar muito tempo juntos. E ele diz: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e ali o enviaram para Tarso. Paulo agora está fugindo por pregar o evangelho. Versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. É quantitativo e é qualitativo. É quantidade de pessoas e é qualidade nas pessoas que estão crescendo. Evangelho tem esse poder de transformar a gente e nos fazer ser pessoas melhores. Amém? Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho nos salva na pessoa de Cristo, mas transforma nossas vidas como pessoa. Se não há transformação, cadê o poder do Evangelho? Tem pessoas que têm aquela música antiga, né? O Espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. E Deus me aceita assim. Mas Ele não diz para você, seja assim. Ele te aceita, Ele nos aceita da maneira que nós chegamos. Mas Ele diz, deixa eu entrar na tua vida e transformar você. Deixa eu transformar os seus valores. Deixa eu transformar quem você é e fazer de você um lugar de trevas, fazer de você um candeeiro de luz, fazer de você uma cidade escondida, te colocar num lugar para brilhar e as pessoas notarem a minha luz em você. Deixa eu fazer de você um sal imprestável, um sal para dar sabor na vida das pessoas. Deixa eu fazer de você uma fonte seca, uma fonte que brote para a vida eterna e as pessoas sejam alcançadas. Que ao invés de você ser o egoísta da história, você seja o compartilhador das boas novas. Assuma um compromisso de viver o evangelho, de pregar com a sua vida, de pregar com as suas palavras, de ensinar pessoas a acreditar naquele que está caído, aquele que está abandonado, abraçá-lo e consolá-lo até que ele seja sarado. E não desistir. Quem está entendendo? Esse é o Barnabé. É isso que nós aprendemos com a história na palavra de Deus aqui. Amém? E hoje eu quero fechar por aqui essa palavra, essa ministração, e conscientizar cada um de nós. Não existe outro evangelho. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que alcança o pecador, que perdoa pecados, que faz de Jesus o Salvador das pessoas, mas também torna Jesus o Senhor dessas mesmas pessoas. E agora ele diz, você não vai mais andar do seu jeito, agora você vai andar do meu jeito, do jeito que eu quero. Quem quer Salvador e Senhor na sua vida? Amém? Então se coloca de pé, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu, buscando o Senhor, eu falava, Senhor, que é o Evangelho? E perguntando para pessoas o que é Evangelho. E as pessoas sabem responder prontamente. O Evangelho é o amor de Deus. Evangelho, não dizendo que é menos,
Mas não é só o amor que perdoa pecados. Ele é o amor que nos compra como servos. Eu entendo que muitas pessoas estão olhando dessa maneira. Jesus como Salvador. Mas Ele quer ser Senhor também da sua vida. Como falei um pouquinho disso no domingo, no meio da ministração, que a gente vai tomar ceia agora também domingo. Quem sabe não é a oportunidade de dizer, Senhor, o Senhor é o meu Salvador, mas também é o meu Senhor, para fazer o que o Senhor quer. Se o Senhor disse que eu tenho que amar, eu vou amar. Amar é uma decisão. Se o Senhor disse que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar, porque o Evangelho é isso. Se o Evangelho diz que eu tenho que amar pessoas, então vou amar. Ah, mas eu vou mudar o jeitão. Aí não vai ser Evangelho. Aí vai ser o que você quiser. Menos o Evangelho. Esse Evangelho que Paulo está dizendo. O meu Evangelho, Paulo dizia, é o Evangelho de Cristo. É você olhar as palavras dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, olhar os Evangelhos e ver a pessoa de Cristo. É conseguir ler Mateus 5, 6 e 7 e Jesus dizendo, bem-aventurado são quando vos perseguirem. Bem-aventurado sois quando vocês passarem o que for por causa do meu nome. Felizes são vocês quando verem vocês que vocês são sal da terra e luz do mundo. Felizes são vocês. Quando vos perseguirem, quando vos odiarem, tudo por amor a mim, vocês devem ser felizes. Vocês devem ser felizes quando vocês iluminarem no meio das trevas, vocês forem diferentes. Vocês devem ser felizes. Pare e pensa. Aquele que é sábio, ouve as minhas palavras e edifica sobre a rocha. Aquele que é tolo, ouve as minhas palavras e não as pratica. Na hora que vier a tempestade, vai mostrar o tipo de alicerce que nós temos. É palavra de Jesus Cristo. Ele quer ser Senhor das nossas vidas.